Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Sem Fronteira, programa que promete diversidade de conteúdo. Eu estou aqui com meu amigo André Magno. O André, ele é empresário, né? E também é piloto, né? Não só da Copa Truck o ano passado, e esse ano tem novidade, mas e também da Fórmula Joy no Campeonato Paulista de Automobilismo. Seja bem-vindo, André, ao podcast Papo Sem Fronteira. Prazer em Bom, recebê-lo. prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Já tô animado aqui pelo papo, porque sem fronteira, já viu, né? A gente pode falar de tudo e sem restrição. E é isso, né? A gente vive a vida de empresário aí, uma luta diária nesse país que nada é fácil, né? Principalmente para gerir uma empresa. Mas acho que o intuito da vida e o que é bom é esses desafios, né? Então, administrar uma empresa e administrar um caminhão dentro da pista. Então, tudo isso hoje está fazendo com que minha vida seja bem atrativa, digamos assim. Com todas as milhares de variáveis e incidentes ao mesmo tempo, né? Cara, milhares de variáveis. Hoje, viver já é uma grande variável, né? Quando você coloca tantas coisas assim no seu dia a dia, para a sua vida, se torna ainda uma coisa muito mais difícil de administrar. Mas eu acho que aí que tá o legal, né? Esses desafios, crescimento pessoal, crescimento profissional, de quem tá à sua volta também. Eu acho que quando você começa a fazer coisas Sim. que te desafiam, você inspira as pessoas também querem fazer, outros que não tinham essa ideia falam, pô, de repente eu consigo também, né? Sim. Então acho que os desafios que a gente encara na vida e quando a gente se coloca em situações não confortáveis, digamos assim, isso é bom pra gente, pra todo mundo que tá à nossa volta. Acho que é uma Pro coisa legal desenvolvimento, né? esse momento. Agora conta pra gente, né? Como é que é essa vida de empresário? Porque normalmente o piloto é piloto, não é empresário. O Kleber também, ele é piloto e é empresário, né? Sim. E é o dono da equipe. Como é que é essa vida de empresário e piloto? O pessoal quer saber como é que consegue conciliar as duas coisas. Acho que cada vez mais essas situações acabam acontecendo, né? Principalmente no automobilismo, que é um esporte que, infelizmente, envolve muitas questões financeiras e tal. E quem está no mundo empresarial acaba que tem uma facilidade maior de se colocar nesse meio. Então acaba sendo um pouco normal você ter muitos pilotos em várias categorias Uhum. que tem empresas tal, tem a sua vida fora ali dos carros, né? É, E cara, é uma coisa hoje que se complementa, né? Sim. Os carros hoje trazem uma boa visibilidade. A gente às vezes esquece que o brasileiro é apaixonado por carro, né, cara? E o quanto que as pessoas procuram informação sobre carro, sobre o que está acontecendo dentro desse mundo que envolve os automóveis. E quando junta, né, essa fome com a vontade de comer, Sim. tudo cresce, né? As empresas que estão dentro do automobilismo crescem, os empresários que estão lá dentro com as suas empresas crescem outras empresas que são parceiros, né, ao longo do caminho. Então, acho que é uma receita boa hoje em dia, cara. Automobilismo com o mundo comercial, empresarial e tudo mais. É, Tem dado certo para muita gente. Para mim, tá dando certo e a gente Legal. pretende continuar assim, né? Você falou, né, essa questão de que o brasileiro gosta de carro. Acho que veio muito naquela era Senna, né? Que foi talvez o piloto que mais sensibilizou a população e aí teve aquele fim fatídico dele, né, na corrida e tudo que envolveu, né, o fim da carreira dele. E acho que aí aconteceu todo esse legado e aí com a Rede Globo na época, que era sempre foi disparado a maior emissora do país e era a Rede Globo, era Bandeirantes ou SBT, não tinha outra. Acho que TV Cultura, sempre, não lembro nem se tinha outra, acabava praticamente a população inteira vendo isso, né? Sim. Embora outras corridas, né, como Stock Car, NASCAR, Americana, Indy, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, né, e outros tantos campeonatos, né? Ali dos Sertões, moto, etc e tal. O Brasil ficou muito centrado na F1. E eu vejo que para nós ainda falta um pouco mais de apoio das empresas grandes, né? O patrocinador ou o dono, né, da Copa Truck, ou da Fórmula Truck, eles acabam atraindo um investidor mais pesado, mas a gente ainda carece desse investimento, né? Sim, com certeza. O que você falou é 100% real, né? A gente teve um crescimento do automobilismo no Brasil e essa paixão do povo, muito por conta de grandes pilotos que passaram pela Fórmula 1, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e tal, entre outros aí.
Mas o automobilismo ele tem um público muito engajado, né? Uhum. A gente tem, óbvio, muitos esportes que são referência no Brasil. A gente tem o futebol que rompe uma bolha, né? Mas eu acho que hoje o automobilismo está ali brigando, né? No segundo esporte acho que mais visto no Aí. país e tal. E que talvez tenha um engajamento tão bom quanto o do futebol, assim, naquele público que é apaixonado por aquilo, né? Sim. Que investe nas coisas ligadas ao automobilismo, que consome automobilismo, que consome as empresas que estão dentro do automobilismo, né? Então, eu vejo muita gente, o público em geral, às vezes comprando algumas coisas porque está num carro de corrida, porque apoia certo piloto e tudo mais. Então tem esse pensamento, né? Uhum. E eu acho que as empresas têm começado a perceber mais isso ao longo do tempo. Eu acho que a gente vem numa crescente, teve momentos piores e agora eu acho que é um momento mais propício para quem quiser investir no automobilismo. Tá com uma visibilidade boa, as coisas estão aparecendo mais. Hoje a gente tem mecanismos que facilitam muito As essa redes divulgação, sociais. redes sociais, coisa que a gente não tinha, depende de televisão, depende de jornal, Antigamente era televisão, né? Jornal. era tudo muito Pronto, mais né? complicado. Hoje não, hoje você coloca a tua marca num caminhão de corrida, vai lá no autódromo, tira 2 fotos do caminhão, você pode usar aquilo o ano inteiro como material de marketing, nos Sim. seus catálogos, no material de divulgação para os seus clientes. É que as pessoas não pensam nisso, né? O poder que tem, de repente, você, sei lá, entregar um calendário do ano para um cliente teu, com um caminhão e teu nome lá, fala, cara, Eu que, tenho caminhão, que né? Eu tenho bacana isso aqui, cara. patrocínio. Você dentro dessa categoria, o cara vai ver, pô, milhares de pessoas no Brasil inteiro. Tem outros lugares do mundo, né? Hoje a Fórmula 3 corre em outros países. Então é algo que hoje muitas pessoas já olham de uma forma, cara, tem uma oportunidade aqui. E eu acho que esse é o momento onde tem mais oportunidade de se investir no automobilismo e vai começar a ficar caro daqui a um tempo. Então, eu até comentei isso em outro podcast que eu fui, que para quem hoje pensa em patrocinar carros de corrida, pilotos e tal, é a hora. Porque a tendência é que isso começa a ficar cada vez mais difícil e até assim, você não consiga. Eu quero entrar num patrocinador no teu piloto, o cara não consegue te colocar em lugar nenhum, porque já tá ali tudo preenchido, né? E você vai ter que buscar, obviamente, categorias menores de acesso ali para conseguir expor sua marca. Então, apesar de tudo, eu acho que tem muita coisa boa por vir e eu acredito que o automobilismo está numa crescente. Eu queria fazer um comentário sobre patrocínio, mas eu queria te fazer uma pergunta, fazer uma pergunta antes, né? Praticamente todo mundo nasce no kart, não é? Sim, Praticamente, né? Porque é difícil ele virar um piloto sem ter corrido no kart. Começa aquele kartzinho lá que é do aluguel, depois até pode ser que quando acaba se desenvolvendo mais é um kart já dele, com equipezinha para poder correr. Esse é o berço natural do piloto de corrida. isso é o natural e eu acho que faz parte da formação, né? Da mesma forma que um médico ele vai passando por aquelas etapas para chegar ao momento de, sei lá, operar um paciente ou fazer um diagnóstico e tal. O kart é essa preparação também ao longo do tempo. Existem, claro, pessoas que não passam pelo kart, vai direto para carro e tal, mas sofrem um pouco mais, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, de repente Uhum. vai ter que fazer um trabalho muito mais intenso, em simulador e por aí vai. Porque não é só a questão de aprender a pilotar, é como se portar na pista, é como defender, como atacar, o que fazer, tranquilidade, baixar a ansiedade. Então tem milhares de variáveis colocadas ali que as horas de voo dentro da pista, seja num kart, seja num carro, seja qualquer tipo de equipamento de competição, vai te dando, né? E Sim. aí depois a adaptação para cada equipamento em si. Que é a Então, vivência operacional dia a dia, aí né? você vai acostumar com aquele carro, com aquele equipamento, com aquele caminhão e tal, e fazer aquela escola do equipamento, né? Mas o geral, como entendimento do que está acontecendo dentro de uma competição na pista, com organização, com outros pilotos, você vai ganhando com essa experiência. E o kart é o primeiro passo para É o tudo isso berço. aí, né? Voltando então ao patrocínio, André, eu acho que você comentou bem, né? Eu tô há um ano, né? Sempre fui, sempre estive em corridas, né? Em vários tipos de corrida, mas sempre como convidado. Trabalhei em grandes empresas, você acaba tendo convite de vários fornecedores, né? E o que eu vejo agora de dentro, né? Olhando por dentro e você falou um negócio bem legal, né? Colocar patrocínio de um cara que está na frente é caro. Vai ter visibilidade, mas é caro. Agora, eu acho que o melhor patrocínio
é o do intermediário, né? Porque o intermediário sempre está chegando lá na frente, o patrocínio proporcionalmente é menor, né? Uhum. É um investimento que você falou, que é um investimento que se torna, de certa forma, barato e dá uma puta visibilidade. Porque se pegar um piloto, por exemplo, que vai largar por último, daqui a pouco ele está lá batendo segunda e terceira colocação, esse ganho de posições, né, tem muito mais visibilidade às vezes do que o piloto que está correndo só na frente. Ou eu estou com a Sim. percepção errada? Não, você tá certo. E tem outro fator também, Rodrigo. Quando você coloca uma marca, tua marca, para ser exposta, seja no automobilismo, seja em qualquer outro local, né? Você tem que também ter um pouco de consciência do tamanho que você tem, né? Então, eu vou colocar minha marca num caminhão num carro que anda na frente, um piloto campeão que briga por título e tal. Talvez esse investimento seja valioso se aquela marca já é conhecida. Se a pessoa bate o olho e começa a fixar mais ainda essa marca. Fixar, 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 já sabe o que é aquilo, Uhum. né? Quando você ainda está em crescimento, né, desenvolvimento de imagem, marketing, da sua própria marca, eu não acho inteligente você já chegar preocupado, será que eu vou aparecer tanto assim na mídia, na televisão e tudo mais? É muito mais vantajoso para você criar o seu marketing inicialmente, né, com custo menor, estar dentro da categoria, aprender como é que funciona, ir crescendo, assim como o piloto cresce dentro do esporte, as equipes e tudo mais, fazer esse trabalho junto, né? Porque talvez você vai aparecer ali na televisão e tudo mais, as pessoas não sabem quem você é, o que você faz, e talvez seja uma coisa que está se perdendo. Então, a galera que é do marketing, né, tem que ter essa sensibilidade de entender que muitas vezes aparecer tanto a qualquer custo não vale a pena, né? Sim. E é melhor você estar ali dentro, estar inserido, fazendo seu network, fazendo o teu trabalho de relacionamento, os teus conteúdos, passando as informações para os teus clientes, do que exatamente se colocando uma massa e essa massa não está entendendo nada do que você está fazendo ali, aquele nome, aquela empresa e tudo mais. Eu acho que você pontuou muito bem, André. Eu até falei já com algumas pessoas, né? Uma coisa é lá a Copa Truck, por exemplo, né? É ter o patrocínio da Petrobras. Todo mundo sabe quem é Todo Petrobras, e mundo. tem imposto em tudo quanto é lugar, é Exatamente. petroleira brasileira, é uma estatal, uma das maiores do E mundo. aparecer, opa, Aonde colocou Petrobras, sabe quem é Petrobras. Agora, por exemplo, a empresa é a Dolph. Coloca a Dolph lá. vai dependendo do cara E ninguém, entrar na naquela hora, ninguém internet, vai lá no Instagram para ver quem que é quem que é Dolph, doido. né? Ou lá no LinkedIn, ou tentar descobrir qual que é o site da empresa, né? Eu E vou te aquilo que falar às vezes acaba porque, caindo no esquecimento, né? exatamente, por exemplo, torço pro Santos, né? Eu acho que teve patrocinador lá que tava na camisa um ano, e depois de, sei lá, um ano que eu fui ter a curiosidade de saber, meu, que empresa que é essa? De tanto ver, tanto ver, tanto ver. Resiliência. Falei, meu, o que que é isso aqui? Sei lá, uma vez, não lembro que empresa que era. Eu fui começar a falar, empresa de plástico. Pô, nem imaginava. Mas muito tempo vendo aquilo, vendo aquilo, vendo aquilo, eu fui atrás. Então, assim, no final de semana de corrida, 20 minutos na televisão e tal, não vai ser o momento de você, de repente, ter essa visibilidade como você gostaria, a não ser que você já seja uma marca conhecida, e você vai estar ainda martelando ainda mais para as pessoas aquilo que elas já conhecem, Sim. né? Que a Coca-Cola faz, que o Itaú faz, que o Bradesco faz, e não para de fazer, né? Tá Uhum. sempre em evidência. Mas até chegar nesse patamar, né? Até conseguir ter romper essas bolhas, né? E tudo mais, eu acho que a coisa tem que ser buscando o custo-benefício, né? É o que você falou, o cara que tá no intermediário, ou o cara que tá no fundão mesmo. Às vezes não importa tanto se ele vai estar aparecendo na corrida, importa você estar no evento, importa a sua marca estar ali dentro do contexto, né? Uhum. Então, isso acho que pouca gente acaba tendo esse tipo de raciocínio e é o efetivo, né? É efetivo. Então, hoje, pra você estar às vezes numa categoria importante do automobilismo, você acha que, nossa, é um absurdo? Nem é tanto, né? E você está perdendo uma grande oportunidade de poder estar ampliando isso para seus clientes, mostrando força no mercado. Imagina só, teu nome tá um caminhão da Fórmula T, né? Da Sim, Stock sim. Car. Poxa, né? Quem conhece, gosta de automobilismo, falou, o cara tá bem posicionado no mercado. Para estar dentro dessas categorias, para Sim. estar nesse mundo, pô, é um cara que eu vou Tenho acompanhar, respeito, vou né? escolher como meu fornecedor, Sim. vou comprar esse produto porque talvez seja, né, superior, porque já se desenvolveu ao longo do tempo, né, já está entrando em patamares mais elevados. Então,
é assim que eu vejo quando você pensa em apoiar um atleta, apoiar uma equipe, colocar o teu nome para rodar aí no visual das pessoas. Pô, legal essa consideração, né? Acho que tem muito aí pro pessoal de marketing, né? Muito embora tem pessoas altamente especializadas, mas sempre é bom lembrar, né? A questão de como se posicionar. Às vezes a empresa quer isso e é uma questão de posicionamento, às vezes, né? De não investir muito, tem uma curva de aprendizado, vai desenvolvendo essa marca para não ficar um ano, 2 anos depois, aí o cliente vai ter interesse, como você teve, né? Daí, quem que é essa empresa que tanto aparece aí? Mas são 1 ano de investimento, né? Agora conta para nós, André. Eu sei que tem um monte de gente que é uma gurizada aí que quer começar a correr. Como é que foi tua trajetória? Como é que foi essa paixão? Eu sei que você tem uma trajetória nas pistas de corrida, saindo do kart para outras categorias. Conta um pouco para nós como é que foi isso. Cara, eu acho que esse podcast aqui, ele pode ter uma chamada bem impactante no que diz respeito a superar limites, né? Assim, eu nunca tive nada que me facilitou a estar onde eu estou hoje. Absolutamente nada, né? E até em alguns momentos eu cheguei a pensar que fosse impossível. Porque eu não tenho um pai que era do automobilismo, não tenho um avô, não tenho um tio, não tenho um primo, não tenho um tataravô, um tatatatá, não tenho É. nada, ninguém na família que sequer em algum momento foi assistir uma corrida no autódromo. Ninguém, né? E isso começou lá, né? Pequeno, vendo corrida na televisão. Muitos têm aquela história de que meu pai assistia e o filho assistia junto e começou a gostar do automobilismo. Não, meu pai nunca assistiu corrida, meu pai gostava de futebol e outros esportes. E tudo veio por mim mesmo, né? Desde criança, gostando de carro, gostando de corrida, achando que esse mundo fascinante. Já desde cedo comecei a entender a pilotagem como uma arte, como algo que tinha que estudar, tinha que aprender, tinha que ver como é que fazia, né? Quando eu comecei a De dirigir muito forma cedo. profissional, Eu comecei a dirigir não muito uma cedo. aventura, né? Meu pai deixava eu dirigir com 9 10 anos, né? Manobrar os carros na empresa, e tal. Então eu comecei muito cedo e fazia aquilo melhor que muitos caras que dirigiam lá. Então, eu sabia que tinha uma forma de fazer, um jeito de virar, que era mais eficiente e tal. Isso tudo sempre me fascinou muito. Então, mas infelizmente, a família não tinha condição financeira para poder, né, fazer essa carreira acontecer como acontece para muitos, né? Uhum. Aquele estágio, aquelas escadinhas que você vai, pequenininho e tudo mais. Meu primeiro contato com kart foi lá com 9 10 anos, uma bateria de kart indoor e aquelas coisas bem de shopping, superficial e tal. Eu fui começar realmente a correr, a entrar para fazer alguma coisa de competição mesmo, já com quase 30 anos, né? Legal. E antes Mas disso, mantinha essa relação de correr de vez em quando, matar aquela sempre vontade. ia ali um pouquinho na pista e tal. Tirei carteira de pilotos com 19 anos, 8 anos. Fui lá numa escola de pilotagem, tirei a carteira e tal. É assim, nenhuma perspectiva de poder estar numa categoria, porque não tinha condição. Eu era, na época, um instalador de aquecedor a gás e tal, e tinha um salário que, mal é mal, precisava comprar meu primeiro carro ainda, um velhinho ainda, um carro de início de vida ali. Então, não tinha perspectiva, realmente não tinha. Então, sempre foi sonho, sempre aquele negócio de estar na arquibancada vendo a galera correr e, nossa, se um dia eu passar nessa reta com o carro vai ser incrível, mas tudo muito distante e tal. Mas é aquele negócio, né, cara? Eu acho que a energia, quando você pensa muito, você, né, direciona as coisas sempre para aquilo, mesmo que pareça impossível. As energias pra gente, né, Deus, né, para outras pessoas podem acreditar em outras coisas, mas para nós é Deus, a divindade, vai dando o seu jeito, vai colocando as coisas no devido lugar, vai te colocando desafios, vai te fazendo superar esses desafios, né, e ver se você realmente quer. E, cara, chegar onde eu cheguei hoje, eu posso dizer para qualquer um que está assistindo aqui, é, e de verdade, sem demagogia, é possível para qualquer um, né? Mas, cara, É não é muita sentado no luta. sofá não que vai conseguir. É ir atrás mesmo, é estar no meio, é conversar, é fazer as coisas certas, é engolir sapo, cara, não ter medo, é correr risco, e um dia você pode chegar lá. E o bom do automobilismo é isso, né?
apesar de ser um esporte um pouco ingrato por questões do dinheiro, aquela coisa toda, ele não te limita pela idade. Com a idade avançada, você ainda pode conseguir coisas muito grandes dentro do automobilismo. Ficar conhecido, ficar famoso, correr em grandes categorias. Diferente de um corredor, por exemplo, nadador, Não né? dá, Que tem uma curva, não dá. precisa muito do corpo, na verdade, né? Futebol, esportes Sim. que depende de explosão, que depende do seu físico, vai chegar um momento que acabou a chance. Também não vai ter 200 quilos e achar que vai fazer Fórmula 1, né? Mas É, tudo certo. tem uns pilotinhos aí que a gente falar, hein? Anda de caminhão, o caminhão aguenta, né? Aguenta. Acho que o maior recado que você deixou aqui é persistência e resiliência. E eu tenho um menino que ele é especial, o Guilherme. Um abração, Guilherme. E aí eu ganhei de um judeu, né? A Cabala para a família. E a Cabala fala muito disso, sabe? Você estabelecer o objetivo, você querer muito aquilo e o teu cérebro vai buscar isso. Então acho que isso faz um pouco do que você falou, né? Independente da crença religiosa de cada um, ou da opção espiritual de cada um, é aquilo você colocar na cabeça que eu quero aquilo e você ir atrás. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, André passou voando o tempo aqui, né? Tem muito mais coisa pela frente e até o próximo bloco. Olá pessoal, estamos de volta, nosso segundo bloco. Estou aqui com o André Magno, como eu disse antes, ele que é piloto, é empresário. Conta um pouquinho da novidade, eu vou entrar no outro tema aqui, né? Tem uma novidade para esse ano, né? No Caminhão 19. Qual que é a novidade, André? Antes da novidade, a gente tá falando que eu sou empresário, então vou falar um pouquinho da minha empresa. Oh, legal. Eu tenho uma empresa hoje que é líder no Brasil e a maior da América Latina em aquecimento de piscinas. Então, assim, se você tem uma piscina aí, precisa aquecer ela, precisa de alguém que te oriente a fazer o certo, correto, fala com a gente, Magister Aquecedores. Magister hoje, além de ser uma empresa, né, referência nesse mercado, é uma empresa que está ligada diretamente ao esporte também. Além de estar no automobilismo, a gente tem um carro na Stock Car que nós patrocinamos lá, que é o piloto João Paulo de Oliveira. Estamos lá na Fórmula Truck agora, estivemos na Copa Truck no ano passado. A gente também já esteve com atletas olímpicos, né, com a Ingrid Oliveira no salto ornamental na Olimpíada última que teve. Pô, que legal. A gente patrocina campeonatos de surf, então assim, a gente está muito inserido. E muitos desses patrocínios são por questões sociais mesmo, né? Alguns eventos que nós patrocinamos é para melhorar o esporte, ajudar as crianças que estão começando, né? Que não tem condições às vezes de fazer uma inscrição, a gente subsidia algumas coisas, premiação de eventos e tal, para ajudar esses cidadãos que estão em formação
a ter essa oportunidade, né? De um dia. Porque na verdade é assim, né? Você falou, né? Óbvio que tem muita gente, né, no mundo que o pai tem dinheiro, às vezes é extremamente bem sucedido, né? Está muito rico, né? É milionário, bilionário, trilionário, sei lá. E aí o filho escolhe ser, sei lá, piloto ou velejador ou qualquer outra coisa e consegue, daí com dinheiro fica mais fácil, né? Mas Certo. eu percebo que principalmente os esportes, pega futebol, principalmente o atletismo, né? E tem um programa excepcional do Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né? Que é transformar Sim. os atletas em sargentos, né? Para que eles tenham a remuneração de um sargento e que eles possam dedicar aquele tempo, né? Porque eles estão, na verdade, defendendo, não é em tempos de guerra, mas estão defendendo o país Sim. em tempos de paz, né? E esse patrocínio que você acaba, através da Magster, Isso. né, providenciando para essas pessoas, essas equipes, acaba ajudando muito, né? Não é só uma questão de visibilidade, é uma questão de Social mesmo. reciprocidade, porque É, você é questão um piloto social e bem tudo sucedido. mais. Porque assim, a gente sabe que a gente bom, vive num país onde a desigualdade é absurda. Então, por exemplo, a gente tem muitos talentos no Brasil espalhados por aí que não tem oportunidade. E você vê bem o surf. O surf é um esporte que você precisa ter só na prancha e tá alimentado para surfar. O mar tá ali, disponível para você o dia inteiro. E tem atletas tal que não conseguem nem ter essa prancha. E muito menos depois que tem a prancha e começa a treinar, entrar numa competição, pagar uma inscrição, que às vezes nem é tão caro, mas ele não tem. Porque se ele sabe se ele pagar a inscrição para competir, vai faltar para alguma coisa que ele precisa na semana, uma compra ali, Comida. ajudar a mãe, ajudar o pai. E a gente poder proporcionar esses momentos para eles, poderem se colocar, se mostrar para outras pessoas e daí partir, né, para Sim. algum caminho bacana, seja no esporte ou não seja uma formação mesmo. É porque o esporte educa muitas pessoas, o cara aprende muita coisa dentro das competições do esporte, forma Sim. cidadão realmente. Então a gente tem esse papel também, né? Então eu acho legal. Então se precisar de alguma coisa para sua piscina, principalmente o aquecimento, fala com a gente. Legal. Mas vamos Parabéns. falar do caminhão agora. E parabéns aí pelo trabalho, Obrigado. excepcional, né? Você falou bem, né? Não é só questão do esporte, né? Quantos milhões de pessoas, quantos talentos verdadeiros, natos, que acabam, deixam-se de ter visibilidade por conta, às vezes, de incentivo, né? Legal mesmo. Exatamente. E às vezes é pouco, cara, né? Então a gente tá falando de muitos É, reais, milhares de reais. Às vezes o cara precisa de R$ 50 para poder competir e não tem. E se perde um talento porque pode ser R$ 50. cara, R$ 50. Legal a chamada aí, você que está nos ouvindo, né? Nos assistindo. É, às vezes você pode adotar alguém, né? No Com sentido certeza, com certeza. de acalentar, e R$ 50 não faz diferença pra gente, né? Para muitos Exatamente. milhões de pessoas, R$ 50 não faz diferença nenhuma, na verdade. É, Para é algumas, comer um. Não dá nenhum. Não dá nenhum Big Mac mas para muitas direito, né? pessoas é o que faz a É diferença. o que faz a diferença. Legal. Eu fiz um podcast com o João, né? Que você me levou, o André me convidou. Eu trabalho telemetria já há algum tempo. Na verdade, eu trabalho com telemetria há 30 anos. Tenho uma cabeça disruptiva para algumas coisas, né? Acabo pensando fora da caixa muitas vezes e acabo viajando demais outras vezes. Hum. E o André me indicou, né? O João, o japonês lá do Campeonato Paulista, ele que faz a Fórmula Joy, o Copa André Joy. corre na Fórmula Joy. Então eu vi lá ele batendo um papo com o João, vendo da parte de telemetria e o quanto isso é importante. Não só o quanto isso é importante para a pista de corrida e o quanto isso é importante para o mercado civil, né? Porque ao contrário, o que você faz para não gastar, né? Uhum. Não ao contrário de performar e dependendo do que você gasta, né? E falando isso, eu falei com o João, né? A gente comentou de você, do Kleber e tal, do Juca. Eu falei, cara, o André é um cara que eu vejo ele na pista. Então a gente convive no box lá e eu vejo que você está concentrado na pista. E eu até fiz a comparação, aquele piloto de moto, parece que ele é autista, né? Aquele que Uhum. faz o vídeo, né? Que ele vai dobrando na moto Sim, sim. e vai na cabeça dele, né? Quanto ele tem que deitar a moto, né? Para ele Uhum. poder. E eu vejo que o André, né? Desde da primeira vez que eu o conheci na Copa Truck, eu não o conhecia antes,
esse piloto de que está preocupado com a pista, né? Do detalhe, onde é que corre, onde é que acelera, onde é que freia, de que jeito que você toma performance. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso, porque a gente falou muito de telemetria, como é que a telemetria te ajuda, né? A entender onde é que tem que acelerar mais, menos, entrar mais aberto, mais fechado, etc. Mas como é que é a visão do piloto para isso? Cara, falando do João, né? Um cara que realmente é fantástico. Um japonês meio falsificado, né? Mas a gente boa demais. E, e a tecnologia, ela vem para ajudar muito, né? Quando a gente não tem acesso a essas informações, tudo fica um pouquinho mais difícil, demora um pouco mais, a gente tem que talvez até gastar mais recursos, dinheiro, por conta de não saber o que a gente está falando, né? Então a gente vai 2 passos para frente, 3 para trás, 5 para frente, 2 para trás. Quando você tem tecnologia te ajudando, te mostrando já dados que são referência para o que você vai fazer, seja na pista, seja qualquer outro tipo de situação, você encurta caminho, né? Você Tem encurta caminho. parâmetro, né? Quando você encurta caminho, você encurta recurso financeiro, você encurta tempo, você consegue performance e resultados mais rápido, né? Uhum. Mas quando o que você fala de essa introspecção muitas vezes, de ficar ali memorizando, vem de uma questão de vida, sabe? Que eu nunca tive muito tempo para perder. Eu sempre tive que aprender rápido as coisas, desenvolver rápido. Não dá pra ficar lá, vou ficar aqui 1 ano, 2 anos. Ou, sabe, tendo muitas chances. A gente tem Uhum. poucas chances, né? Lá na Copa Truck mesmo, a gente não é uma equipe gigante, a gente não tem dinheiro para rasgar, né? Não dá para sair andando na pista, batendo no caminhão e arrumando, e testando aqui, testando ali, quebrando o motor. Como uma galerinha lá consegue fazer, né? A gente não pode fazer isso, a gente não pode bater, a gente não pode se dar o Misturar luxo uma de ficar transmissão. quebrando o câmbio, de ficar quebrando o motor. A gente tem que fazer tudo isso e não quebrar nada. Então, talvez nosso nível de concentração tem que ser maior. A Uhum. nossa nosso estudo tem que ser maior. O nosso comprometimento tem que ser maior em alguns detalhes. Por conta que a gente não pode errar. Entendeu? A gente não pode ter esse luxo de errar, de ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Não, a gente muitas vezes tem uma chance só. E se não aproveitar aquela chance, não vai ter outra. Então, esse, digamos assim, responsabilidade de, né, pô, eu preciso entender rápido, eu preciso performar rápido, eu preciso, mas sem E me colocar em constância, né? risco, sem errar, é o que faz você ter esse tipo de De comportamento, atitude e né? De comportamento comportamento. comprometido com a Comprometido equipe também, né? a fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? Dentro do que é possível também. Porque a gente sabe que uma galera chega ali, quer fazer de qualquer jeito, já quer ganhar a primeira corrida, a chance é muito maior é que ele nem consiga mais continuar correndo, né? Então Sim. tem que seguir as etapas, mas obviamente quanto antes já começar a performar, começar a trazer resultado, né? Sem trazer prejuízo, que é o mais importante. Assim, ó. O limite, o dinheiro não é tudo, nós estávamos falando no intervalo, mas o dinheiro nos limita bastante, né? Nós somos uma equipe que a gente tem condições de estar na ponta, né? A gente prova isso, né? Sim, E o o material caminhão às humano vezes tem. o caminhão às vezes acaba não entregando por perfumaria. Eu falo perfumaria porque não é coisa, não é o motor que não tá entregando, não é a transmissão, não é o diferencial, não é a suspensão, não é o piloto, né? Às vezes são coisas básicas que estão deixando nós estarmos na frente e coisas básicas que com dinheiro você resolve. É porque Vou uma te dar um equipe grande, exemplo. se estourar o motor, chega lá, arranca o motor, coloca o motor e coloca para derreter, né? Quando Sim, você tem essa condição, e você acho que falou muito bem o quanto é difícil para nós, né? Que temos grandes, ótimos patrocinadores, mas que aquilo que nós, como equipe pequena, ainda fazemos a captação, né? Ainda não é suficiente para que a gente consiga realmente estar batendo lá no P1, no P2 e no P3, né? não é suficiente pelo nível de competidores que nós temos junto conosco. Então, Sim. é sempre tá bom, mas por que não tá bom? Porque de repente tem alguém que tá melhor, então a gente tem que buscar Sim. esse cara. E é o que você falou. A Fórmula 1, por exemplo, você tem às vezes um carro que tem um mesmo motor, usa o mesmo pneu, tem basicamente a mecânica toda igual, e um ganha 10 corridas no ano e o outro nem pontua, né? Uhum. Porque
o detalhe nos corridas de caminhão também é muito, muito sensível, né? Então a gente olha lá um piloto, uma equipe de ponta, que a galera fala os caminhão da NASA, que a gente brinca, né? Você vê um bordo do cara, o cara vira o volante, isso aqui, né? Na curva que ele mais vira o volante, ele vira isso. E a gente nessa mesma curva, a gente tá quase que dando 2 voltas, né? Mas é o mesmo pneu, a suspensão é parecida, aquela coisa, mas o detalhe do ajuste, do conhecimento, dos testes, da telemetria, da comparação, faz você chegar em certos lugares que pra gente fica um pouco mais difícil por não ter como ter referências, então a gente tem que ir por tentativa e erro. E isso faz com que as coisas demorem um pouco mais. Mas estamos chegando, né? A gente só evolui, cara. A gente não tá indo pra trás, né? É sempre um pouquinho pra frente. O Kleber começou há 2 anos atrás, na verdade, e o ano passado, quando eles conseguiram que o caminhão terminasse a corrida, eles comemoraram. Sim, Porque, sim. né, o ano passado, um ano retrasado, e o ano passado nós conseguimos fazer o campeonato inteiro sem problema nenhum de transmissão, de diferencial, de motor, né, de coisas grossas assim, né? O que a gente acabou faltando foi justamente um pouco mais de dinheiro para investir em algumas outras coisas que nem são tão caras, É. como você ter que fazer um motor zero, né? E aí estou fazendo um convite para quem quiser nos patrocinar, né? O Magno comentou agora que ele está indo para a Fórmula Truck, então ano que vem nós vamos estar na Fórmula Truck, Esse na ano. Copa, esse ano, né? 2026. Daqui a 15 dias começa. Final do mês agora, a primeira corrida em Interlagos. Aí, Fórmula, Copa e ainda temos o Kleber ainda vai correr na Old Stock esse ano novamente. Então nós estamos aí em 3 campeonatos. De repente, quem vier com a gente como patrocinador vai ter uma visibilidade, Vai comprar um né, em combo, né? públicos diferentes, um combo. Hambúrguer, batata, refrigerante, vem tudo junto. E, e esse fator de ter um caminhão na Copa e na Fórmula também abre o leque para aprendizado. A gente vai conseguir pegar informações de outros caminhões que estão em outra categoria para levar para outra. Então, esse intercâmbio também ajuda muito. Lá na Fórmula a gente tem muito caminhão Scania andando, então a gente tem muito mais como comparar algumas coisas, né? É uma galera boa que entende dos caminhões lá na Fórmula, Sim. que pode fazer esse intercâmbio de informações para o Kleber usar na Copa, né? Então, só tem a crescer, né? Eu acho que essa estratégia que a gente tomou de ter um caminhão em cada categoria, assim, foi bem acertada e hoje eu vejo que vai render bons frutos, eu imagino. E a gente está indo esse ano pensando em ser campeão, né? Na Fórmula, o pensamento é ganhar o campeonato, não é fazer pódio, não é aparecer. A gente quer se desenvolver ao longo do ano, com performance, com cabeça, com consciência, com estratégia, corrida a corrida, com poucas quebras, com constância, para ganhar o campeonato. Então, eu não falei ainda sobre isso, que a minha perspectiva era ser campeão da Fórmula Truck. Tô falando aqui, e vamos ver se no final do ano a gente pode voltar essa fala, Falar e fazer um programa comemorando, né? Com se Deus toda quiser. certeza. Mas também, assim, lógico, a gente que tem esse intuito, mas no fim das contas, o que vale mesmo é aprender, é estar ali, né, fazendo o trabalho acontecer, porque, como a gente comentou aqui em off, né, no intervalo, que a gente não consegue, a gente parametrizar as coisas, criar os caminhos, tem alguém maior que vai fazer isso pela gente, e a gente só tem que estar pronto para seguir. E ter um momento para tudo na vida, né? Momento para tudo. E qual é o caminho certo a gente nunca sabe, né? Ele que vai saber. Voltando um pouquinho, né, do nosso começo, né, o que tem, para mim, né, no caso, tem facilitado muito, é que mesmo que nós tenhamos uma telemetria, que nós ainda coletamos muitos dados manuais, né, e tem alguns dados que vão ter que ser coletados de forma manual ainda, por enquanto, e eu fiquei muito feliz que quando eu cotei uma ferramenta de telemetria para automobilismo, o que eu pedi de sensores que eu preciso é 2 vezes mais sem os desdobramentos do que eles têm. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo, né? E nós temos hoje, né? Tivemos, né, na Copa Truck do ano passado, pelo menos no final, 3 caminhões, né? Para ter um balizador, né? De performance de 3 caminhões, né? Para poder entender, né? De que forma que cada um estava configurado, e por que cada um entregou determinado resultado e não entregou outro resultado para poder contribuir, né, para uma melhoria desse ano. Então foi muito legal. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu sei que quando você chegou na Copa Truck, a nossa preocupação contigo por ele saiu de um carro e vai pegar um caminhão, né? E eu fui bastante incisivo, eu falei muito, né?
a minha preocupação era de te preservar como pessoa, né? Porque máquina a gente desentorta, Uhum. conserta, compra nova e tal, mas vidas não. E a nossa preocupação foi de que você nunca tinha estado dirigindo um caminhão ainda, né? E aí vai pro primeiro treino num caminhão. E como é que foi isso para você? Conta para nós, porque assim, para mim, particularmente, né, me preocupo muito com isso. De certa forma foi pesada essa decisão, né? Foi E pesado. esse compromisso, esse compromisso moral, entendeu? De Desafio que e a pouco tal. não tá te metendo numa enrascada com mulher, filho, etc. Embora eu sei que piloto tá na fio da navalha sempre. Cara, não foi só fazer ali o primeiro treino do caminhão. Foi o primeiro treino do caminhão dentro de um fim de semana de corrida numa pista que eu nunca andei. Então, assim, uma categoria gigante. Então, tudo que tinha de ingrediente pra ser dramático, teve. E tração dianteira para tração traseira, né? Não faltou nada pra ser muito dramático. Ah, E você falou foi que dramático. gostava desse desafio, então agora eu sei que a gente deu um desafio legal para Foi você. dramático. E foi um final de semana que Deus me ajudou muito, assim. Não fiquei ansioso em nenhum momento. Calmo o tempo todo. Aconteceram coisas que poderia ter destabilizado muito a gente e Sim. não destabilizou, né? Porque, como eu falei, a gente entrega as coisas e deixa que o maior resolva, né? E foi, cara, foi um final de semana muito desafiador. Entrar ali na pista, a gente não foi para um treino, sei lá, num autódromo, que nem a gente quer fazer uma pré-temporada em Campo Grande, talvez vamos para lá amanhã. Chega lá, não tem ninguém, só tá a gente, uma ambulância lá. A gente anda o dia inteiro, anda no dia seguinte. Só quem vai ver a gente lá é os passarinhos, o jacaré que tá passando no mato e beleza. Não. Eu entrei pra andar com o caminhão a primeira vez. Nunca tinha nem saído do box com o caminhão. Pra ir pra pista, com todos os pilotos me olhando, com a galera da organização me olhando, os mecânicos me olhando, os fiscais me olhando, a CBA inteira me olhando. Cara, é um momento complicado, né? Vamos lá, andamos, deu tudo certo e tal. Tudo diferente, né? Um caminhão, a gente sempre andou de carro, entender tudo que estava acontecendo. Mas foi o que a gente falou aqui no bloco anterior. A base te ajuda muito, né? Saber andar dentro da pista, onde que você tem que colocar as rodas, por onde você tem que passar, e isso já te ajuda 70%. O resto é acostumar com o equipamento, né? O que você está pilotando. Seja um Assim, joystick, seja um stock car, um caminhão, e cada um vai ter sua particularidade. Daí você vai ter que entender aquela máquina em específico, né? Mas foi bem desafiador, cara. Entender também do equipamento, porque o pessoal falando nos boxes lá, parecia que eu tava no meio de uma conversa de grego, assim, entendendo nada do que tava acontecendo, só falando das peças do caminhão, de performance e tal. Meu, era só fumaça passando da cabeça. Eu falei, Jesus amado. Aí aos pouquinhos você vai entendendo, vai sabendo o que está sendo falado, o porquê está sendo falado. Hoje eu posso dizer que eu já consigo dar uma dica para um mecânico, ó, preciso de tal coisa, preciso. O caminhão tá assim, tá assado, uhum. ele tem que melhorar aqui, melhorar ali, até porque coisa que eu já vi de outros equipamentos, de outros pilotos. Eu fico andando ali pelo box, vendo os outros caminhões, vendo as onboards de outros pilotos, como é que eles estão pilotando, quais são as reações do caminhão. E eu falo, cara, a gente tá longe ainda do ideal, a gente tem que buscar isso aqui, né? Mas, não tenho o que falar, cresci muito como ser humano nessa brincadeira. Você fala, mas pô, um desafio. Não, um desafio que te faz crescer para muitos outros desafios, né? Eu acho que quando você passa por um desafio, ele te habilita para outros e outros e outros, né? Maiores. E te deixa apto, né? Não é só, vou lá. Não, você vai ficando apto para coisas grandes. E isso vale para todos os seres humanos e todos os setores, né? Então, nós estamos ao final do segundo bloco, né? Você falou num tema que é desafio. Eu vou fazer a entrada do próximo bloco com isso, que eu acho que isso é muito interessante, né? É o que me motiva a estar nas corridas, né? O que me inspira, o que eu acho que me dá essa adrenalina gostosa, né? E poder trazer isso para o dia a dia. Eu quero agradecer de novo a tua presença aqui. Nós fechamos o segundo bloco, né? E até o próximo bloco, pessoal. O André aqui tem sido uma curva de aprendizado, não só das pistas, mas do lado pessoal de qualquer executivo e qualquer pessoa. Tá bom.
Olá pessoal, estamos de volta. Nosso terceiro bloco, Papo Sem Fronteiras, o programa que promete diversidade. Estou aqui hoje, né, com meu amigo André Magno, ele que é piloto agora da Fórmula Truck, né, correu o final da Copa Truck com nós o ano passado e esse ano vai para um campeonato diferente, mas depois ele vai ter duas notícias legais para nós que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Mas antes eu queria voltar naquele tema que a gente ficou de conversar, né? Sobre a questão do desafio. O que assim, nós, acredito que nós, né, que somos movidos por desafio, porque eu não estou lá na COP nem na Fórmula agora por conta de dinheiro, e sim pelo aquilo o quanto aquilo me motiva, né? É o desafio de tentar achar a fórmula certa para que o caminhão performe da melhor maneira possível com o conjunto, né? Uhum. E o conjunto é máquina, piloto, pista, condição de. E assim, quando a gente começa a cruzar essas variáveis, são centenas de variáveis, talvez milhares de variáveis, e isso é muito difícil, né? E a empresa, muitas vezes também tem isso, né? De variáveis, né, que interferem, você toma a melhor decisão do mundo achando que é certo, daqui a pouco não é, porque o governo muda alguma coisa, falta equipamento, hoje o mundo é conectado, alguém fala uma besteira e aí para de importar, para de exportar, falta mão de obra. Como é que vocês veem isso com o piloto, né? Como é que acontece isso com o piloto? É mais ou menos isso também ou não? A maioria dos pilotos, mesmo os pilotos que estão há muitos anos no automobilismo, dificilmente eles sabem onde ele vai estar ano que vem. Já começa por aí. O piloto ele nunca está garantido em nada, né? Depende de muitas coisas, de resultado, de performance. Quanto mais profissional o cara se torna, mais ele precisa performar para poder estar naquela categoria, para poder conseguir ter a vaga, coisa do tipo. Então o piloto ele nunca sabe o dia de amanhã. Essa é a grande verdade. As nossas variáveis são maiores do que de outras pessoas aí. E é um desafio diário, porque não tem como você se acomodar em nenhum momento. Uhum. Você já está terminando uma etapa pensando na próxima, porque vai mudar tudo, né? Ganhou essa corrida, legal, vamos guardar o caminhão para a próxima. Imagina, né? Mudou tudo, é outra pista, outro traçado, outras variáveis, os teus adversários vão melhorar, então tudo vai mudar. E a gente tem que estar mudando o tempo todo. É um recomeço sempre. E eu acho que, para você que está assistindo tal, conhecer um ambiente de competição vale muito para a vida, né? O quanto que as pessoas se dedicam ali, não se preocupa com o horário, se tá na hora do almoço, se tá na hora da janta, o cara Já almoçou ou não? esquece se dormiu, se não dormiu, porque para você se destacar em relação aos seus concorrentes, você tem que mostrar algo a mais. E às vezes na vida a gente não faz isso e espera resultados muito diferentes para nós, né? Uhum. A gente acha que acordando ali às 8 e fazendo as nossas atividades às 18, a gente vai conseguir coisas incríveis. Pode até ter uma vida boa, mas talvez essa parte do incrível seja um pouco mais difícil porque vai ter pessoas, vai ter outros que querem essas coisas incríveis e estão fazendo mais do que você de alguma forma. A vida em si não é uma competição declarada, mas é uma competição nos bastidores, né? A gente não tá vendo. No momento que você tá distraído, dormindo, é necessário, claro, todo mundo tem que descansar, tem que ter seu momento de lazer, mas alguém vai estar performando, alguém vai estar evoluindo, alguém vai estar crescendo, alguém vai estar estudando, alguém vai estar fazendo por merecer alguma coisa diferente. É aquele negócio do primeiro do último, né? O Exatamente. segundo sempre vai estar atento, né? E aí, o que desfoca muitas vezes os atletas, né? Ele tem uma rampa, ele se torna visível, né? Sendo campeão, etc e tal. E aí começa a vir patrocínio, começa a vir mídia, começa a desfocar ele do objetivo e depois de um tempo ele já não consegue mais nem restartar todo esse processo. Então Exatamente. um esporte, né? O esporte, né? De uma maneira geral, pelo que você está falando, é um exercício contínuo de muita resiliência, né? E de extremo foco. Não dá para nem sonhar em pensar alguma coisa que não seja o foco de fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Você falou uma palavra muito importante, contínuo, né? Me dediquei muito esse final de semana, a próxima eu vou um pouquinho menos, vai dar tudo errado. Tem um vídeo curto que mostra o Verstappen chegando, né, no autódromo, no financiamento de corrida, bem antes, assim, bem cedo, e Uhum. tava só o carro do Hamilton no estacionamento. Sim. Muita gente viu
esse vídeo, né? Instagram, mostrou várias vezes. E ele comenta, o carro dele parado e o do Hamilton parado, ele falou aqui, ó, 4 títulos mundiais, 7 títulos mundiais. E entre, só tava os dois lá. E a galera que quer ser campeã, que tá. Tudo Que em casa ninguém, dormindo no ninguém, hotel, ninguém tomando um tinha café chego. bem tranquilo. Exatamente, né? Então ele é uma amostra do que é que a gente falou aqui, né? O cara Vai já ser ganhou, campeão já se entregar performou. por inteiro. Se ele quiser se manter ali, ele vai precisar continuar, continuar, continuar. Quando não quiser mais, beleza, acabou, pra mim já deu, e vida que segue. Acho que o Senna se não me engano, tem um vídeo no YouTube do Senna falando isso. Enquanto todo mundo estava descansando, ele estava correndo. Enquanto todo mundo parava, ele estava correndo. Enquanto todo mundo ia pro hotel descansar, ele estava com os mecânicos tentando acertar o Exatamente. carro. É que as pessoas hoje levam isso de uma maneira muito agressiva, né? Hoje o mundo tá muito assim, né? Tudo ao pé da letra. Nossa, mas não pode. Você vai morrer, só pensar em trabalhar, só pensar em fazer. A forma como você interpreta as coisas diz muito de como vai ser a sua vida e de você também, né? Então, lógico que não tá falando que você não pode dormir, que você não pode descansar. É conseguir fazer o equilíbrio correto dentro daquilo que você quer. Então, se você quer aquilo, você tem que se doar sim. Senão vai ser Vai ser mais um. só um sonho. Vai ser só um sonho. Vai ser só o sonho. É, muito legal mesmo. Mas eu não comentei antes, né? E o André Magno, ele é piloto da Copa Joy, mas ele também é campeão da Copa Joy, né? Sim, sim. E eu acompanhei uma etapa do Campeonato Paulista, e nessa etapa ele estava com o carro, eu cheguei lá na sexta-feira, foi ele que me convidou, o carro não estava nada legal, eu perguntei para ele, porque é só papo de corrida nesses momentos, né? O carro não estava nada legal, eu vi que ele sentou lá com o João, batendo um papo, né, sobre o carro e tal, e aí fiquei muito feliz em saber que ele levou as duas, né, P1. Sim, foi um fim de semana difícil, o carro não performava legal, mas a experiência que a gente já tinha de corrida ajudou muito. Se posicionar, tá no lugar certo, no lugar certo, não se envolver em confusão. A gente não foi mais rápido em nenhum momento, não fizemos uma volta mais rápida da corrida, na nossa categoria não fomos os mais rápidos, mas ganhamos as duas corridas. Então, mostra o foco, o comprometimento em fazer o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, né? Mostra que nem sempre é só acelerar, né? Não, muito pelo contrário. Tem que ter É administrar o momento, a né? administração do que está acontecendo. É, Ler o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, isso faz toda a diferença. E a gente conseguiu o título o ano passado, né? Segundo ano na categoria. Primeiro ano a gente já chegou muito bem, muito perto ali de disputando o título. E no segundo ano a gente ganhou 10 corridas, deu tudo certo. E, e foi um trampolim legal também para poder estar aqui hoje nos caminhões, né? Ajudou demais. Fez com que muitas pessoas olhassem para mim como piloto de uma forma diferente. sim. Não só como um cara que era rápido no kart, que no kart andava bem e tal, mas um cara que migrou para as pistas e continuou com o mesmo padrão, né? De ser De leal, tocada. leal, competitivo. é, Eu me considero dentro desse meio uma pessoa que tem uma humildade legal, que ouve muito, que aceita as coisas, que compete dentro das regras, sabe? Você falou lealdade, né? Não é lealdade só contigo, com a tua família, com teus amigos, lealdade com a equipe, lealdade com o teu adversário, lealdade com a organização do Com evento, certeza, né? cara. Eu acho que isso. Se não tiver isso, eu acho que já nem vai, né? Nem começa porque vai ser uma trajetória esquisita. Então, eu acho que essa palavra vale muito, né? Ser leal, ser correto, responsável, Honrar, né? honrar Honra, né? o que é. As pessoas que estão torcendo por você, a equipe que está lá, o mecânico que está virando à noite, às vezes trocando, fazendo manutenção, limpando teu caminhão, tentando ajustar da melhor forma, né? O dono da equipe, né? O evento, as pessoas que estão indo lá Cara, assistir o show. a gente tem acordos aí de milhares de reais envolvidos e não tem um contrato. É na palavra, na confiança do ser humano, no que você já conhece da pessoa e tal. Fio de bigode. No fio do bigode, e eu digo que esses tipos de negociações muitas vezes são as que mais dão resultado, que mais entregam porque elas não são amarradas, né? Você pode dar mais, aquele cara que é diferente, ele não vai ficar preso ao contrato, ele vai dar mais, mais, mais. Se ele tem um contrato, fala, não, é só o que tá aqui. Sabe o que eu vejo do contrato, André? Eu sim, eu assinei milhares de contratos na minha carreira profissional. Contrato só serve pra gente honesta.
Porque o honesto vai honrar o contrato. Sim, E o honesto não precisa de não precisa contrato. de contrato, exatamente. Porque o desonesto, você pode fazer o melhor contrato do mundo, ele vai dar um jeito fora Ele o vai dar um olho. jeito. Então, não adianta você fazer o contrato. Então, por que que a gente tem contrato? Exatamente. Lógico que tem que ter, né, talvez organizar isso para deixar organizado, escrito. Uhum. Você pode estar hoje, amanhã, depois pode ser uma pessoa que está tocando. Eu combinei isso com o André, com o Rodrigo, né? Mas contrato só serve para gente séria. É. E aí eles amarram E eu algumas deixei de situações. fazer contrato na minha vida profissional. Querem fazer, não tem problema nenhum, mas eu falo, "Bicho, eu não preciso. Né? Porque você falou para mim que vai fazer, tá tudo certo. Se não fizer também, você vai ter que se acertar lá na questão divina, porque aqui você pode fazer qualquer coisa. É. Mas na parte divina, espiritual, você vai ter que ter um acerto, não E o tem o que cara que é fazer, né? diferente, ele vai entregar o dobro do contrato que era previsto. Ele vai querer fazer mais, Sim. ele vai se sentir livre. Agora me conta, né? Eu sei o André, na verdade eu tô conhecendo o André melhor agora, né? Porque lá nas pistas de corrida, cada um tem a sua atribuição, né? O seu compromisso e a gente acaba se envolvendo sobremaneira, né? Não tem tempo de ficar Pouco batendo tempo. papo, não tem tempo nem de tomar uma cervejinha para dar uma Exato. relaxada. E o André, eu sei que o André tem uma história de vida muito legal. E aí a pergunta que eu quero te fazer, o que que você estava fazendo antes da Copa Joy? Rapaz, eu tenho a minha empresa há 4 anos, né? É uma empresa bem jovem nesse segmento de aquecer piscinas e tal. Mas em 2 anos e meio a gente já era o maior do Brasil, quando a gente começou nesse ramo. E antes disso eu tinha uma escola de pilotagem, de competição e tal. E veio a pandemia. Na pandemia, minha empresa quebrou. 2019. 2019, minha empresa quebrou, 19 para 20 ali e tal. E eu não tinha realidade isso aqui, pessoal, né? Ah, o cara tá exagerando. Eu não tinha, às vezes, dinheiro pra comprar o básico da minha casa. Já teve vezes que eu ia no mercado, na época que foi mais difícil, de eu ter tipo R$ 18 e ficar ali, cara, o que eu vou fazer? Aí pegar um peixe que vinha embalado, que era mais baratinho, o arroz 1 quilo só, porque o de 5 não dava, porque eu tinha que fazer também uma salada e tal. E eu lembro desse dia assim como se fosse hoje. Eu lembro até do cheiro do mercado, eu lembro da iluminação do dia, porque tem coisas que marcam a gente, porque eu não, graças a Deus, Porque não era mas que foi acostumado. muito marcante, né? E não era acostumado, eu sempre consegui ter minhas coisas. Nesse momento foi assim, né? Então, isso foi muito recente também. Uma coisa que eu lembro muito bem, porque faz pouquíssimos anos, né? 4 anos atrás. 5 anos atrás. Então, passei por esse momento, não tinha como ter rendimento de lugar nenhum, né? Passei a trabalhar com um aplicativo, né? Transporte por aplicativo. Trabalhava 13 horas por dia, 14 horas por dia, dormia 3 horas por noite, já estava na rua de novo e tal. Momentos bem difíceis, mas que foram muito edificadores. Aprendi muito ali. Foram momentos que eu me reconectei muito comigo mesmo. Orei muito, conversei muito com Deus. Talvez, acho que foi os meses que eu fiquei mais próximo de Deus, que você fica ali sozinho, né? Nas viagens, nos trajetos e tal. Então, eu consegui me conectar muito. E dali eu acho que começou a minha nova vida, né? Porque eu tinha uma vida legal, eu tinha uma condição financeira bacana, até que podia me dar os prazeres, né? Que o ser humano quer ali, uma Uhum. bebida legal, uma comida legal, uma viagem, um carro, né? Que te leve e traga Sim. onde você quiser. Mas o salto realmente pessoal, profissional, financeiro e esportivo foi depois dessa grande dificuldade que eu tive de sair de um motorista de aplicativo para um piloto na Fórmula Truck da Copa Truck hoje, né? Uma categoria que você tem que investir um ano em R$ 1 milhão e um cara que há 4, 5 anos atrás estava apontando as moedas no mercado para ver o que quer comer, porque o dia seguinte tinha que pagar um pedágio para poder ir até a pista, que eu dava aula em Nova Odessa ali, no cartódromo, eu precisava administrar isso. Dava uma volta absurda para não pagar o pedágio, porque para mim R$ 8 ali de pedágio era muito dinheiro, né? Então acho que é mais uma prova, né, pessoal, que assim, cara, pode estar difícil, pode estar complicado, pode às vezes você não ver a saída, mas ela existe e depende de como você encarar isso, você vai conseguir ter um final, um final, né, que eu digo chegar Uma saída, né? naquela, Tem luz ao final do no túnel. fim daquele momento, daquela situação, de uma maneira muito gratificante e enriquecedora para a sua vida
E aí que começa a coisa a estender, né? A cascata, ela vai jogando a água, né? Se você tiver um filho, vai ser um exemplo legal pro seu filho, pra sua esposa, pra sua família. Isso pode fazer com que outras pessoas tenham você como uma, uma inspiração e, e alguém que mostre que é possível, né? Que mostre que é possível você conseguir realizar coisas que se tornarem inimagináveis em alguns momentos, né? De uma Então, situação que você chegou que você nem esperava. A única coisa que não cabia na tua cabeça é voltar para as pistas de corrida, de novo ser piloto, talvez, né, naquele momento, né? Poder não, cara. gastar, sei lá, 100 mil no, para poder correr ou melhorar alguma coisa no teu equipamento. Eu cheguei a parar 100%, assim, inclusive com kart. Eu ainda dava de kart porque como eu trabalhava no cartódromo de Nova Odessa, eu passava os karts, eu qualizava os karts. Então eu trabalhava nos karts, o que sempre me deixou envolvido no Ativo, meio, né, ativo. ativo. Mas eu não tinha como gastar nada com automobilismo. E na minha cabeça eu já meio que entendia que no máximo eu ia fazer uma corrida de fim de semana, correr um torneiozinho aqui, outro ali. Então, eu não tinha esse propósito. Mas eu sempre pensei numa frase que hoje muitas pessoas repetem ela, que os planos de Deus são sempre muito maiores do que os nossos, né? E da primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, cara, isso é muito real e o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo é acreditar. Se você já acredita, irmão, você já tá muito na frente do que E muita correr gente. atrás, né, E André? correr Não adianta atrás. só colocar a cabeça no travesseiro e pedir ajuda para Tem o Deus, primeiro né? E passo, não segundo levantar passo, de terceiro manhã e passo, não fazer o Uber, desviar o pedágio o para quarto passo. recomeçar, né? E é isso aí, cara. Né? Tá disponível, tá atento, tá preparado, tá pronto, você tem que estar pronto. Pô, a oportunidade apareceu, o cara te chamou, mas e aí? Você tava ali, preparou? A minha mãe falava que o cavalo, a minha mãe falava do cavalo encilhado. O cavalo passa encilhado. Ou tu apeia nele, ou tu vai correr atrás do cavalo a vida inteira. Então, se Exatamente. você não tiver preparado, ligado, né, às Exatamente. vezes a oportunidade está na tua frente e falta aquela. Tenha. Até vira mais charger, assim, meio, né? O cara lá cavocando um poço, né? Dois cavocando, né? E um acha um diamantezinho pequenininho e sai correndo trocar aquele dinheiro. Aí o cara para de cavocar o dele para cavocar o no do outro porque ele teve o diamante. E aí do lado dele tava o diamante maior. É lógico que é figurativo, mas é exatamente aquilo que você está falando, né? De Eu acreditar investi, piamente em Deus, sim, mas levantar todas as manhãs, né? Foco, objetivo acho e colocar a que tua cabeça para pensar lá naquilo que tu quer. hoje as pessoas investem muito no corpo, né? A academia e tal, né? Porque tem que ter saúde e tal. Mas investem pouco no espírito, investem pouco na mente. Muito pelo contrário, né? O que ela tá melhorando o corpo, ela tá lá no Instagram, na rede social, destruindo a mente. Porque, infelizmente, hoje, algumas fontes de entretenimento é como se fosse a droga para o nosso corpo. Uma maconha, uma cocaína, um álcool, Sim. é nesse nível, né? Então você vai destruindo as suas capacidades intelectuais, você vai deixando de estar onde você deveria estar para estar na frente de uma tela, né? De um celular. E quando a gente fala muitas vezes, investir em mim, as pessoas pensam que é fazer um curso. Vou aprender um idioma. Cara, não é bem isso. Às vezes investir em você tá disponível para estar num bate-papo que nem esse, né? Quantas coisas a gente aprendeu aqui um com o outro hoje, que a gente não sabia um do outro nessa conversa, né? Sim. Tá disponível para alguém te chamar para um happy hour de repente com pessoas que são importantes. Você tá ali ouvindo tantas e tantas histórias que vai ser importante para você. Então, investir em você é colocar o teu tempo em coisas que são importantes. E não é, vou fazer um curso, vou fazer mais uma faculdade. Cara, Que isso aí muitas conecta o vezes não vai. prazer à tua profissão, né? Eu costumo falar que se você conseguir conectar, né, a tua profissão ao prazer, não tem coisa melhor, né? E de certa forma você está conectando, por exemplo, na tua história de vida, né? Tá conectando o prazer, teu prazer, né? Teu esporte de Sim. correr, né? Eu também tenho que cuidar do corpo, porque eu sei que você se cuida bastante, mas não é aquela condição exacerbada de só correr e esquecer de tudo, ou só cuidar do corpo e esquecer de tudo, ou tentar só ficar com a família, ou cuidar da empresa depois que quer correr. Não, É irmão, como não. faz como deixa isso Exatamente. equalizado, Mas né? eu posso falar pra Dosado. você, ô Rodrigo, cara, eu, o Kleber, o Juca, pô, a gente vai num bar tomar uma cerveja aqui depois do treino, você não quer ir junto, não? Fala, não, cara, não vou não, porque amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar, acordar cedo e tal. De repente, se você tivesse ido nessa conversa, você nem trabalharia no dia seguinte. Você entende? E aconteceu alguma coisa, ele fala, cara,
Não vou nem trabalhar mais Tô nesse dentro, lugar. vou pra essa. Eu vou para esse lado. Então, quantas oportunidades você perde por não estar ali, por não Sim. estar presente, por não estar vivendo, acontecendo. Cansa, tá? Você vai chegar tarde, vai ter que acordar cedo, vai ser um dia cansativo. Mas e tudo que você viveu, aprendeu, viu? Não, você vai para casa, você vai tomar um banho, olhar pro cachorro, ficar no Instagram lá 2, 3 horas e vai deitar. Outro dia você vai estar, beleza, descansado para E a trabalhar. primeira coisa que levanta de manhã é ver o Instagram. É, então assim, Vira escravo do Instagram. sai da caixinha, sai da zona de conforto, viva mais do que o mundo tem para te oferecer, a natureza, o ar, a chuva. Pô, cara, falando da chuva, cara, tem coisa melhor que tomar às vezes um banho de chuva. Cara, é bom, Parece que lava a vai te alma. fazer pensar em outras coisas, imaginar coisas diferentes, andar pela rua, às vezes o cara faz tudo de carro. Não, pega um dia, vai andando, sabe? Muda as rotinas, né? Muda a forma de viver de um dia para o outro. É aí que pode aparecer os resultados que você não espera, né? Eu falei hoje pro meu filho de manhã, inclusive, né? Eu acho que o budismo ensina muito isso pra gente, as culturas orientais, né? Uhum. O que é ser feliz? E eu falei pra ele hoje exatamente isso. Eu venho de família muito humilde também, muito humilde mesmo, meus amigos, né? A maioria são pessoas muito humildes, né? E não no sentido, não no sentido espiritual, mas no sentido, na conexão financeira, né? E eu falei para ele, pro Tavinho, eu falei, Tavinho, eu tenho vários amigos que se eles conseguirem comprar uma carne de terceira e ter uma cervejinha, cara, ele tá no ápice de realização. É. E como eu tenho amigos trilionários, né? Que ele não consegue se realizar com o iate dele, não consegue se realizar com a Porsche dele, não consegue se realizar com o helicóptero, com o jatinho particular. É uma busca incessante por essa para ser completo, né? E o que você traz essa história bonita de vida, né? É aquela linha da É ambição e da justamente ganância, isso, né? né? Tem a ambição que é benéfica, o cara é ambicioso em ter um crescimento e tal, e o ganancioso que é isso que você comentou. O ganancioso, ele nunca tá satisfeito, ele sempre quer o do outro, o cara não pode estar melhor que ele. Se alguém tiver melhor que ele tá incomodado, porque ele tem que estar melhor que o cara. Então, aí não tem felicidade, cara. Realmente não existe, até porque a gente tá aqui nesse mundo, cada um com um propósito, né? Sim. A gente não controla as coisas, e se você quiser buscar esse controle, aí você entra essa Né? roda de infelicidade que não tem fim. Entra num looping sem fim. Sem fim. André, nós chegamos ao final do terceiro bloco, o papo tá maravilhoso. Bom demais. Cara, assim, aprendi uma história da tua vida que eu jamais imaginei, né? Quando a gente não tem essa experiência, a gente tem uma visão diferente. Eu já tinha uma admiração por você, da pessoa que você é nas corridas, sou muito franco, eu falo isso para as pessoas, né? Muito obrigado. Da forma humilde como você trata, do jeito parceiro, equilibrado, né? De estar junto, né? Eu vejo que você, quando a gente conversa contigo, né? Não importa quem conversa, você escuta, né? Você aproveita o que pode aproveitar, né? O que você está preparado para aquele momento para aproveitar, mas você está sempre preocupado, né? Em estar melhorando, né? Então eu tenho uma admiração bem especial por ti, né? Foi uma grata satisfação conhecer ele nas pistas de corrida. Quero agradecer você ter vindo, dedicado o teu tempo. A curva de aprendizado deu insights valiosíssimos, né? Não só para quem quer ser piloto, mas para todos nós, né? Como seres humanos, como profissionais, né? De que forma que a gente busca os nossos resultados. A gente podia ficar aqui, sei lá, umas 4 horas conversando só sobre isso, Tem assunto. né? Com as passagens da vida. Tá? Eu quero que você se sinta sempre à vontade de vir. Já estou deixando o convite para você vir outras vezes aqui para a gente fazer outros podcasts. Bacana. Eu agradeço muito. Acho que ficou boas mensagens aqui, né? O pessoal hoje procura muito coach, gente para orientar. Eu sou bem sincero, muitas coisas que muitos coaches falam hoje aí, eu ouvi muita conversa de boteco. Então, assim, de pessoas muito Tá cheio de humildes, coach. que vivem a vida, que viveram a vida e sabe mais do que muitos desses coaches E de aí. forma gratuita ainda. Gratuita e sincera e verdadeira, né? Isso Então é mesmo. isso, acho que foi bem bacana o bate-papo e um prazer enorme estar aqui. Voltarei sempre que quiser. Legal, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência, né? No nosso propósito, na nossa promessa, né? Ser um papo sem fronteiras é justamente isso, né? Não é tentar levar um conteúdo específico, é levar conhecimento diversificado, experiência de vida para que, nas palavras do André, acho que no segundo módulo, né? De que desperte, eu costumo falar que é a mão de Deus, né? O toque de Deus,
que desperte em você, talvez, aquilo que faltava para ter uma oportunidade diferente. Então, muito obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos sempre.